Pessoal, o senador Cleitinho e o Eduardo Girão simplesmente ficaram enfurecidos com tudo que vem acontecendo, principalmente em relação ao julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Subiram na tribuna do Senado e simplesmente lavaram a alma de muitos brasileiros que pensam da mesma forma. Eu vou trazer para vocês, neste exato momento, esses dois vídeos de ambos falando na frente de vários outros senadores, inclusive petistas, esquerdistas ali, tiveram que engolir as palavras deles. Olha só, já chega aqui embaixo deixando o like, compartilhando muito esse vídeo, se inscrevendo no canal, porque tem muita informação chegando, sem enrolação nenhuma, vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Eu, como um parlamentar independente, que todo mundo que convive comigo sabe, eu voto e sei das minhas limitações e imperfeições, mas voto pelo Brasil sempre. Independente se está governo Bolsonaro, se está governo Lula. Tenho críticas ao governo Bolsonaro, já demonstrei isso, inclusive no voto. Agora, o que está acontecendo, senhor presidente, e nós temos que deixar claro, não é justiça, é vingança, é justiçamento. E isso a gente não pode aceitar. A gente ontem percebeu no plenário lá do STF, que inclusive o desembargador, ex-desembargador, Sebastião Coelho, foi detido, expulso do plenário. Quer dizer, um advogado que tem todo o interesse em estar ali, é advogado de uma das vítimas, não poder ficar. Cadê a OAB nessa hora? E aí a OAB vem com a nota, assim, totalmente estapafúrdia, aberta, sem uma posição. É o que a gente tem visto da OAB, infelizmente. A gente perceber advogados ali, dos agora considerados réus, nesse teatro que está sendo feito, ao arrepio da lei, num tribunal político que é o STF, escancaradamente, com lado, alguns ministros, inclusive um que dizia que o ex-presidente é o próprio demônio. Como é que uma pessoa pode julgar outra achando que ele é demônio? Qual é o julgamento disso? O outro se diz vítima. O Dino chamava de demônio, que era do governo Lula. O ministro Alexandre de Moraes se diz vítima dessas pessoas. Como é que ele pode julgar? Ele tinha que se declarar suspeito, impedido. Que julgamento é esse? E aí vem também o Zanin, ministro Zanin, advogado pessoal do Lula, que dia sim, dia não, fala impropérios contra o ex-presidente da República. Olha, eu não estou querendo independente de quem gosta e quem não gosta, eu estou falando isso como um político independente. Repito, de um partido independente, que não é o partido do ex-presidente. Mas está errado. As pessoas de bem precisam se levantar com essa injustiça. Como é que se coloca a cabeça num travesseiro, vendo a Constituição desse país ser rasgada, sucessivamente, abusivamente, por esses que deveriam ser os primeiros guardiões da Constituição? Você vê os advogados ontem, como eu vi, todos que tiveram estômago para assistir um pouco desse justiçamento, porque não é julgamento, estômago, você vê os advogados ali, dizendo, mas olha, eu não tive acesso às provas, aos autos, ao celular do meu cliente. Isso é uma vergonha. E sabe por que não querem levar para o plenário, que os próprios ministros, senador Espiridião Amin, não querem levar para o plenário do STF? Porque eles sabem que a divergência vai ser maior no plenário. Vai escancarar uma aula de Constituição para esses ministros que estão fazendo esse justiçamento. Olha, a Lava Jato, o Mensalão, foram anos, 7 anos. Vai, ouve o advogado, vê prova, analisa, respeita os prazos. Estão fazendo agora em poucos meses. Será que ninguém está vendo isso? Os 2 pesos e 2 medidas. Que estão colocando a toque de caixa a velocidade da luz. Que perdeu completamente a razão, é só emoção, é ódio. É vingança, é revanche. O que é que nós estamos transformando o Brasil? O coração do mundo, pátria do Evangelho. É isso que vai reconciliar o Brasil? É fazer esse tipo de coisa? Eu repito, para obedecer o tempo. O grande responsável por tudo isso que está acontecendo no Brasil somos nós, senadores da República, eu me incluo. Somos nós que, em mais de 200 milhões de brasileiros, nós temos a honra
de estarmos aqui, nesse momento da história exato, 81 apenas de nós, e que estamos deixando isso acontecer, que vai respingar nos filhos, nos netos, nas futuras gerações, que vão nos cobrar, porque o tempo é o senhor da razão. Em pouco tempo, porque é diferente do julgamento do Lula, do julgamento do Mensalão, do Petrolão, que teve prazo obedecido, que teve prova robusta, esse não tem nada, zero. Sobre a questão, né, desse julgamento que colocou o ex-presidente Bolsonaro agora como réu, sobre essa suposta, né, minuta de golpe, que não teve golpe, verdade. Mas vou mostrar para vocês aqui, gente, descrever a verdadeira minuta de golpe. 60 delações, 32 condenações, mais de 3 mil evidências nos autos processuais, 4-0 no STJ, 3-0 no TRF4, 1-0 na vara criminal, Mensalão, Petrolão. Teve nego aí que estava até com dinheiro na cueca. Então quero falar o seguinte aqui, para alguns políticos, o povo não, porque o povo é o patrão, o povo que manda, mas político, lave a boca para vir falar do Bolsonaro. Se Deus descer aqui agora na terra e abrir o livro, a capivara de cada político desse Brasil aqui, meu amigo, você não vai virar réu não, você não vai pra cadeia não, você vai pro fogo do inferno. Porque roubar dinheiro público, desviar dinheiro público, não deveria, igual eu tô vendo aqui até falar, nessa questão da ficha limpa, de flexibilizar ela, não deveria ser nem 8 anos. Nego que rouba dinheiro público, que desvia dinheiro público, jamais deveria ser político na vida. Pelo contrário, deveria ter prisão perpétua. Então lave a boca para falar. Vamos lembrar do passado bem presente. Estou vendo um monte de político vir para a rede social, vir falar do Bolsonaro. Lave a boca para falar do Bolsonaro. Olha o seu passado, rapaz. Olhe para você. Olhe para sua capivara. Presta atenção de quem que você está falando. Vocês não têm moral nenhuma, é zero de falar do presidente Bolsonaro. Zero. E eu queria chamar a atenção aqui, porque tem mais aqui, viu, gente? Quero deixar bem claro. Vamos lembrar quem está julgando isso aqui. O Zani, que é advogado pessoal do Lula. Eu tenho propriedade para falar aqui, porque eu votei contra e fiz campanha contra. Flávio Dino, amigo pessoal do Lula também. Quer dizer, que julgamento político. Isso é uma palhaçada que virou esse país aqui. Eu também votei contra e fiz campanha contra o Flávio Dino. Agora eu quero chamar a atenção aqui. Olha quem falou isso aqui, ó. Não é eu tô falando não, foi um ex-ministro do STF. Marco Aurélio, ex-ministro do STF, disse que nunca viu processo criminal não ser julgado no plenário. Em 31 anos como ministro do STF, jamais um processo criminal foi julgado na turma, sempre foi levado a plenário. É nem sei falar essa palavra, um descalabro o que está sendo feito. Marco Aurélio está falando aqui, ó. Marco Aurélio. Eu tenho uma fala do Nicolas, né, que viralizou no Brasil inteiro, que fala assim, se não parar o Lula, vai parar o Brasil. Eu quero falar o seguinte, se prender o Bolsonaro, vai parar o Brasil. Por isso que você que está vendo aqui, em abril agora, esteja na Paulista. Mostra a sua manifestação, mostra a sua indignação com esse STF, com essa justiça do Brasil, que é uma justiça imunda. E eu quero falar por que eu não tenho medo de falar isso não, viu? A justiça do Brasil é imunda, imunda. E eu quero mostrar para vocês por que a justiça do Brasil é imunda. Ô, cameraman, se puder dar um zoom para mim aqui, ó. Quero mostrar por que a justiça do Brasil é imunda. Eu vou comparar isso aqui, ó. Essa aqui está presa e pode pegar uma condenação de 14 anos e uma multa de 30 milhões de reais. A Débora Rodrigues está aqui, ó, 30 milhões de reais, por ter sujado um patrimônio público. Vou repetir, ela sujou um patrimônio público, a Débora. Agora, esse cidadão aqui, ele pegou 400 anos de condenação. Eu canso de falar isso para vocês. Para ele poder pagar, ele tem que estar muito bem saudável e ressuscitar 4 vezes. Esse cidadão está solto, ele desviou 300 milhões da saúde no Rio de Janeiro, ele desviou dinheiro público. A Débora sujou um patrimônio público. Esse aqui desviou um dinheiro público. Pergunta se ele devolveu os 300 milhões. Pergunta se teve uma multa de 300 milhões para pagar. Não, ele está solto, rindo da cara do povo, dando dica de cinema, de filme, e está querendo no ano que vem vir candidato. Por isso que eu falo aqui, eu não tenho o poder da caneta para poder fazer justiça, mas eu tenho o poder da minha boca para poder encher a minha boca para falar. Nós temos uma justiça imunda nesse país. Imunda. Imunda. Pintou de batom, ou seja, não foi com tinta, que sai com água e sabão ali, 10 segundos, 15 segundos. Enquanto naquela mesma estátua, Cleitinho, você não estava aqui em Brasília, em 2016 pintaram simulando um aborto com a criança. Pintaram as ONGs pró-aborto, ONG ou alguém. E também a casa, lá na sua terra, lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, pintaram a casa, o apartamento da ministra Carmen Lúcia. O que aconteceu com as pessoas que pintaram de vermelho, de tinta, que não sai com água e sabão? Então, é um absurdo, é desumano esse caso dessa senhora com batom, que pediu desculpa, que está aí, está recebendo 30 milhões e também 14 anos de 2 ministros do Supremo, numa profunda demonstração de desumanidade, de vingança, de revanche contra uma cidadã brasileira que nunca teve passagem na polícia. É uma vergonha esse Senado não se manifestar de forma mais firme. Mas a gente quer também agradecer o Fux, que é ministro também, que teve a coerência, a decência de pedir vistas. E espero que eles possam repensar nesse julgamento da Débora e fazer realmente o que o STF tem que fazer, que é seguir a Constituição e guardar a Constituição e fazer justiça de verdade, não com a Débora. Que eu acabo de falar para vocês aqui, a Débora pode pegar uma multa de 30 milhões. Vou finalizar, viu, senhor presidente? Finalizando. Que o Sérgio Cabral, que foi
governador do Rio de Janeiro, esses 300 milhões de desvio na saúde que esse cara fez, ele teve uma multa de 300 milhões, ou se ele devolveu os 300 milhões, pelo contrário, esse cara tá solto, rindo da cara do povo e falando que o ano que vem vai ser candidato. Mas eu vou bater nessa tecla aqui todos os dias, porque Sérgio Cabral, como vocês, outros bandidos que entraram na vida pública, eu vou fazer de tudo aqui para que vocês nunca mais possam voltar. Muito obrigado, senhor presidente. Pessoal, tá aí, senador Cleitinho e o senador Eduardo Girão. Lembrando que durante a semana a PGR pediu para que o STF concedesse prisão domiciliar para a Débora, a menina aí do batom, né? E então ela teve a prisão domiciliar aceita pelo ministro Alexandre de Moraes, então ela está agora em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Eu já trouxe aqui no canal a informação, uma série de restrições, não poder dar qualquer tipo de entrevista, tanto aqui no Brasil ou para qualquer tipo de repórter também internacional. Ela está simplesmente, digamos que presa, né? Só que na sua casa. Inclusive tem que ter uma lista de pessoas previamente autorizadas pela corte que possam visitar ela. Então tem todo um esquema aí por trás disso para que ela então fique em liberdade. Bom, então tá aí, gente. Eu trouxe agora aí os dois senadores simplesmente indignados com toda essa situação. Usaram aí da tribuna e falaram muito. Eu quero saber agora a opinião de vocês aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. E fiquem ligados que logo mais já tem vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.